Ok, meu povo, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho de 2016. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Seja a honra e a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso alma anseia por ti. Pastor Antônio Cirilo, poderoso Deus. A palavra de hoje está lá em Pedro, na carta universal do apóstolo Pedro, no capítulo 5, a primeira carta de Pedro. Pedro tem duas cartas, a primeira e a segunda Pedro. Mas nós vamos ler na carta de Pedro, na primeira, no capítulo 5, é uma palavra direcionada para a liderança. Aqui, Pedro já está falando como quem foi trabalhado, foi discipulado, foi disciplinado e aprendeu com o Senhor a melhor forma de fazer discípulo. Nós estamos vivendo em uma geração que, além de corrupta, tem corrompido as outras gerações vindouras por causa dos códigos de conduta, né, sociais, éticos, morais e espirituais. Vivemos em dias em que as pessoas dão outros nomes para o pecado, mudam os conceitos, inclusive, da palavra de Deus. E quem não se molda a esse mundo ordinário, muitas vezes é realmente isolado, é visto como antiquado, como quadrado, crente quadrado. Mas aqui a palavra de Deus nos diz em 1 carta de Pedro, no capítulo 5, logo no versículo 1, diz assim: Pedro, eu suplico aos presbíteros ou prebispos. Presbíteros são aqueles que estão... o bispo é um pastor de pastores. Então, presbíteros são os candidatos a bispo, né? Presbitério. São pastores que estão sendo liderados por um outro pastor. Então, ele está dizendo assim: eu dirijo a minha súplica aos presbíteros que há entre vós. Eu que sou também presbítero, está dizendo aqui Pedro, como eles. E testemunha ocular, ele viu pessoalmente. Então, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. E certamente, co-participante da glória que há de ser plenamente revelada, Pedro, eu quero
suplicar a vocês. Qual é a súplica de Pedro? Versículo 2, ele diz assim: pastoreai o rebanho de Deus, que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Olha aí. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Que maravilha, né? Essa aqui é a palavra do apóstolo Pedro para nossas vidas essa tarde. Para a vida de todos os líderes, né? De certa forma, todo discípulo de Jesus. Eu não vou falar todo crente, porque crente, meu irmão, até Satanás é crente. Os demônios todos são crentes. Está lá escrito na carta de Tiago, né? Crês tu que há só um Deus? Os demônios também creem e estremecem. Então todos que creem são crentes. Mas eu quero dizer que aqueles que são discípulos de Jesus, eles têm uma posição de liderança. Eles têm uma forma de influenciar o seu meio. Eles não são simplesmente produtos do meio, mas eles são produtos do sacrifício de Jesus, sabe? Eles foram gerados no Espírito Santo de Deus, foram gerados pelo amor de Deus. Portanto, eles têm todas as qualificações para mudar o mundo. E sendo instrumento nas mãos de Deus, moldar o seu meio, o meio onde ele vive, né? Convive com as pessoas. Todo discípulo tem isso. Portanto, irmãos, observe essa súplica de Pedro. Ele está dizendo: ó, pastoreai o rebanho de Deus que há, não é abaixo de vós, não é ao vosso lado. Está dizendo aqui, olha, pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Na outra versão está entre vós, está sob o vosso cuidado. Não por constrangimento. O que é isso? É o sujeito que fica com aquele negócio: eu vou pastorear porque eu sou obrigado por Deus. Se eu não tiver outra coisa para, sabe? Se ele não me dá outra opção para fazer, então eu vou constrangido mesmo, mas eu vou. Nada disso, irmãos. Deus não aceita isso. Ninguém aceita que você venha fazer as coisas com cara feia, achando ruim. Isso é ser ingratidão. Então Deus não quer que ninguém venha fazer a obra dele por constrangimento, como obrigação, obrigado, tem que ir. Nada disso, irmão. Pode parar por aí. Ah, pastor, eu sou um líder de célula, eu estou desse jeito. Pare, irmão. Pode parar. Não pode ser por constrangimento. Deus não aceita. Ele ama a quem dá com alegria. Lembre-se da oferta de Caim e Abel. Lembra-se, né? Você lembra? Caim, que matou o seu irmão Abel. Um deu com alegria. O outro foi provavelmente constrangido. Depois de uns tempos, ele foi constrangido a trazer uma oferta. Ok? Bom, mas voluntariamente, não como constrangimento, né, ou como constrangido, mas voluntariamente, como Deus quer. A outra coisa, não por sorte da ganância. O que é sorte da ganância? É aquele cara que quer crescer, quer multiplicar, quer chegar a ser o melhor e o maior líder espiritual, ele quer ser o discipulador de multidões, ele quer ter uma multidão de discípulos. Eu serei pai de multidões. Música bonita, não é? Quer ser pai de multidões. Mas a ganância dele não é boa, não é bem vista não aos olhos de Deus. Tem gente que quer hoje moldar as coisas e tem um negócio de ganância santa, inveja santa. É tudo do diabo. Se disser para você: pastor, eu estou com ganância santa, ganância é do diabo, é da carne, é instrumento do diabo na sua vida. Amém? Inveja santa não existe, meu irmão. Ganância santa não existe. Não, ganância sabe, quando você está querendo aquele negócio, mas você está colocando como o centro, a evidência, a sua própria necessidade, é o seu ego. Não é Jesus que está ali. Sabe, Jesus está... onde o reino está, Jesus com certeza é o centro. Quando Jesus é o centro, o reino está ali. E aí o domínio do reino está sendo ali evidente. Mas onde Jesus não é o centro, não é o reino de Deus, não. Aí reina a glória do homem. Para o nosso fracasso eu declaro isso. Muitos aí eu tenho visto, que pastoreiam por sorte da ganância. Só querem, E agora que descobriram o negócio aí do evangelho da prosperidade, tem uma lei da semeadura. Você planta, você colhe. Isso é óbvio, está na palavra de Deus. Mas eles só aplicam isso em um requisito, nas finanças. Tem cara de pau, picareta, pilantra por aí, dizendo até para você, por exemplo, não paga as suas contas não. Entrega de oferta na igreja que Deus vai te honrar, vai te abençoar, vai te isso, vai te aquilo. Vai-te para o inferno. Vai-te para o inferno, pregador de miséria, de mentira, pregador do diabo. Não é assim que Deus prospera a vida de ninguém, não. Deus começa a prosperidade moldando o caráter de cada um. Agora, não estou dizendo que sou contra, eu sou o primeiro dizimista da minha igreja, eu tenho que ser o primeiro ofertante, eu tenho que ser o exemplo, o modelo. Mas esse negócio está, sabe, me dá. Cara, pelo amor de Deus, esse evangelho da prosperidade não está com nada não, irmão. Abre os olhos, lê Bíblia para você não ser enganado, tá? A prosperidade do Senhor não tem nada a ver com isso aí. Jesus falou o contrário: olha, você não pode amar a Deus e as riquezas. Você vai pegar seu e desprezar o outro. O que você acha que você vai desprezar? É óbvio que você vai se apegar à riqueza e desprezar a Deus. Então, queridos,
não como dominado, primeiro, não como constrangido, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Terceiro ponto, queridos de Deus, observem, nem como dominadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-se exemplo do rebanho. Tem gente que não tem nada na vida, mas quando se vê numa qualificação, em um nível, quando se vê, sabe assim, agora eu tenho poder. Tem algumas pessoas que só faltam trocar, eu não sei, trocariam tudo por uma posição como essa, porque nesse mundo velho, lascado, só tem uma coisa que é tão interessante quanto dinheiro, é poder. E tem algumas pessoas que, além de soberbas, gananciosas, né, presunçosas, elas fazem isso. Elas chegam a um nível e elas começam a dominar os que vos foram confiados. Olha, queridos, nós estamos aí para influenciar, para conduzir muitos à justiça, para discipular, para fazer discípulo mesmo. Mas nós não iremos dar conta da vida de ninguém. Nós poderemos responder por responsabilidades ministeriais, isso se formos chamados. Porém, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A responsabilidade é individual, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então, preste bem atenção. O que é que você quer tentando dominar a vida de alguém quando nem sobre você mesmo você tem domínio? A nossa natureza é tão ruim, não importa se é bispo, papa, padre, pastor, seja quem for, só sai dessa regra Jesus. Todos nós somos ruins, bom é só Deus. E aí o que acontece, queridos? Nós, se não formos dominados pelo Espírito Santo de Deus, nós, se não formos libertos do domínio do pecado, do domínio da carne, do domínio do mundo, do diabo, nós vamos ser um mau exemplo para qualquer um. Nós vamos ser um padrão de desgraça, de mau exemplo, de má história, de má conduta, de má tudo, porque somos maus. Aí alguns líderes querem ser os dominadores daqueles que vos foram confiados. E começam a fazer regrinhas horrorosas, ultrapassadas, inconvenientes, tipo, como diz em Colossenses 2:22, não pegue nisso, não faça isso, não vá a tal lugar, você não pode fazer isso e nem aquilo. Olha, irmão, a nossa função como líderes, presbíteros, pastores, não é essa, irmãos. Quem conduz cada pessoa é o Espírito Santo de Deus. A nossa responsabilidade diante de Deus é ministrar a eles a palavra de Deus, é passar para eles a unção, caráter de Deus, é conduzi-los de forma que sejam discípulos do Senhor. Mas, de certa forma, sabe, irmãos, não, eu quero dizer bem claro, não é ficar limitando as pessoas criando regrinhas, não. Regrinhas que, para nossa vergonha, eu digo, muitos ministros aqui fazem essas regrinhas, nem eles mesmos cumprem. Nem eles mesmos cumprem as regrinhas que eles mesmos fazem, tentando auxiliar o rebanho. Não, pastor, essas regras ajudam. A santificação. Santificação é uma vírgula, irmão. Vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia. Não existe isso não, rapaz. Você dominador aqui, eu tenho que estar falando para você onde você vai, qual a roupa que você tem que vestir, o que você tem que falar, ou deixar de falar, como você tem que se portar. Ora, meu irmão, tenha paciência. Eu tenho que lidar com a minha própria carne, mesmo sendo ministro, eu tenho que, me sujeitar a Cristo. Como é que você quer que eu seja dominador daqueles que me foram confiados? A Bíblia não recomenda, é o que Pedro está falando aqui, ó. Viu? Não como dominadores dos que foram confiados a vocês. Quando você começa a podar, limitar, fazer esse trabalho que é do Pai, não é nem, sabe? Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os galhos, é o meu Pai quem faz a poda. Quando a gente começa a fazer isso, querendo o papel de alguém que não somos nós começamos a querer também uma glória que não pertence a nós. Estamos bem perto de tomar um tombo. Bom, então guarde isso em seus corações, é uma palavra mais direcionada para os líderes hoje, mas também para todos que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Conduza os seus amigos à justiça, conduza os seus conhecidos, não deixe de falar da palavra de Deus. E não faça isso por constrangimento ou por ganância ou como quem quer dominar. Peraí, fulano, não vá para tal lugar não, venha comigo, vamos para... Não é assim não, querido, tá? Não é assim não, é tornando-se exemplo. E a gente só se torna exemplo se a gente estiver sujeito ao Senhor. E todas as pessoas que conosco convivem, mesmo elas podendo observar suas limitações, seus erros, suas adversidades, que elas possam ver que o Senhor é contigo, que o Senhor tem trabalhado em sua vida, que o Senhor tem mexido nas suas coisas, Ele tem dominado, Ele tem conduzido você. Aí sim, você vai ser luz. Aí sim, você vai ser padrão. Aí sim, você vai ser referência. Sabe por quê? Porque eu e você, nós não temos nada de bom em nós mesmos, exceto Cristo em nós, a esperança da glória. Um beijo santo em seu coração. Fique na doce paz do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém?